Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer um daqueles vídeos onde eu indico produtos pra vocês, tá? A indicação de hoje, diferente do que tem sido até o momento em que eu, basicamente, inaugurei esse quadro aqui no canal, eu só tinha falado dos produtos de beleza mista, no caso, então, produtos de autocuidado, mas que não tem a ver com maquiagem, tá? E hoje a gente vai falar de produto, de ferramenta, na verdade, para maquiagem, que são pincéis. Eu vim indicar pra vocês aqui os pincéis que eu mais amo nesta vida, certo? Que são, quem já me acompanha aqui, antes, aliás, de eu falar sobre isso, de eu falar quais são, de eu mostrar pra vocês e com a gente conversar sobre pincéis, eu vou pedir pra você, por favor, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve por aqui, certo? Me segue lá no Insta, sou de Makeup, com 2 As por lá também, muito bem? Muito bem, agora vamos ao vídeo, no caso, certo? Muito bem, quando eu pensei em fazer o vídeo sobre essa marca, na verdade, eu fiquei muito dividida porque uma amiga minha, numa live que eu fiz, perguntou: ah, me indica qual pincel você acha que eu devo comprar dessa marca. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou escolher? E fiquei quebrando minha cabeça pra ver se tinha um que eu diria pra onde começar e concluí que não tem, entendeu? Concluí que, no caso, é a marca inteira, tá? Então, estamos falando de qual marca? Estamos falando de LF Pro, que, claro, vocês já viram aí no título do vídeo, né? Que eu indico os pincéis deles. E o que eu posso falar pra vocês? Assim, eu tenho esses pincéis da LF Pro há algum tempo já. Eu não sei quantos anos, mas já são alguns anos. E eu gosto demais da marca, tá? Eu tenho todas as linhas que eles já tiveram e tem. Porque eu tenho o kit Amaryllis, eu tenho o kit Áurea, tenho o kit Pro e tenho os pincéis individuais, que hoje em dia são outros, tá? Porque já houve uma época em que eles vendiam tanto o kit Áurea quanto o kit Amaryllis... Não, quanto o kit Pro individual. Todos os pincéis eram individuais e até o do Amaryllis, no caso. Hoje não acontece mais isso, tá? Hoje eles têm individuais. Os pincéis que foram lançados recentemente na marca e tem os kits fechados, do kit Áurea e do kit Pro, tá? Eu vou falar um pouquinho dos 3 e vou dizer pro que cada kit serve e aí você vai descobrir o que você procura num pincel. Eu procuro no pincel, acima de tudo, praticidade. Tanto na hora de usar quanto na hora de lavar. E eles me trazem isso, tá? E acabamento, tudo aquilo, né? A parte óbvia. Mas por que eu digo praticidade? Porque todos os pincéis da LF Pro são os pincéis que mais demoram pra ficar sujos. Eles demoram 1,5 vida pra você olhar e falar, meu, não tem mais como eu fazer uma maquiagem com isso. Tirando isso, eles duram absurdamente. Por exemplo, eu vou pegar pra vocês um pincel de base meu. Ó, tá vendo? Ele tá sujo. Dá pra ver que eu até vou lavar ele hoje. Ele até aguentaria mais, tá? Mas eu vou lavar porque eu cansei de ver eles sujos, na verdade. Mas, ó, esse aqui, no caso, é a da linha individual nova deles. Vocês não vão encontrar esse pincel em kit nenhum, tá? Não existe esse pincel em kit. Só tem esse pincel realmente individual. Amor, tá ligado aí o bagulho dos pernilongo? Aumenta então que eles estão me mordendo. E, então, por que eu quis mostrar isso pra vocês? Porque dá pra ver que ele tá sujo. E, mesmo ele estando sujo nesse nível, eu consegui fazer a minha pele. Eu apliquei a base com ele hoje e é como se nada tivesse acontecido. Ele não risca a pele, ele mantém o efeito de polimento dele. Não altera em nada a qualidade da entrega do que ele te faz na pele, entendeu? Isso é o que eu mais gosto nele, tá? Então, pra mim, os pincéis em geral são, assim, todos eles têm esse mesmo efeito que esse pincel tem, tá? O que muda, na verdade, é o polimento desse pincel pra coisas cremosas, no caso, que é pra base, tá? E eu tenho outro que eu uso pra corretivo que eu vou mostrar também, mas, no caso, esse daqui tem um polimento diferente, é um polimento novo e tal. Exatamente pra ter esse efeito mais, de deixar a base mais bonita, e ele realmente faz isso, tá? Então, assim, não tenho o que falar desses pincéis. Então, esses pincéis kit não, porque não é kit. Esses pincéis individuais, ó, eles têm essa pegada, que o cabinho é esse, pra mim é um bordô, né? Não sei pra você, mas por isso aqui é um bordô. Aqui em cima rose gold e aqui em cima, ou dourado, pra mim é rose gold. E aqui em cima cerdas, que tem esse branco, mas esse branquinho, que na verdade tá bege, né, por causa da base, mas ele é branco, tá? Que não é tingimento, não é tipo cerda que tem 2 cores porque foi tingida em cima. Isso aqui é tratamento, tá? Essa cor de cima é polimento. Então, ele deixa um acabamento na pele que, assim, muitas vezes fica mais bonito do que na esponjinha, tá? Eu prefiro realmente aplicar base com ele a aplicar base com esponjinha, tá? Ele tem, no kit Pro, que é o outro kit deles, tem um pincel de aplicar base. Deixa eu ver se eu acho onde eu pus ele. Calma aí. Ixi, tá lá no fundo, não vou conseguir pegar. Mas ele é um pincel bem menor e ele não tem esse acabamento, esse mesmo tipo de polimento, tá?
É um polimento diferente, ele é polido também deixa um efeito bonito, mas eu acho que esses aqui, individuais pra base, deixam o acabamento da pele mais bonito, tá? Do Kit Amaryllis, deixa eu pegar o do Kit Amaryllis, ó, que era esse vermelho. Pra esse aqui, eu vejo uma diferença bem pequena, dá pra ver mais, ó, em termos de polimento da cerda de tamanho, tá vendo que aqui o comprimento das cerdas polidas eram maiores do que esse, mas em termos de efeito na pele, pra mim, é bem similar, tá? Eu, na verdade, quase não vejo diferença. Ambos estão sujos, porque eu uso muito esses pincéis. Toda vez que eu vou me maquiar, eu aplico base com um desses pincéis, eu só revezo qual deles, tá? Todos esses que eu mostrei pra vocês são CS14. Só muda realmente o acabamento, o tipo de polimento, que os que eu mostrei, esses que são Bordeaux com esse Rose Gold, que pra mim é Rose Gold, né? Eles têm uma tecnologia mais avançada e tal, então muda só essa questão. Mas é o mesmo formato de pincel, é topo reto, tá? Pra aplicar base. Aí, junto com essa leva de pincéis individuais, eles lançaram um pra contorno, que é esse cara aqui, que é o CS31. Esse é novidade na linha, não tinha na LF Pro esse corte de pincel, tá? E pra mim, ele é o melhor pincel pra aplicar tanto corretivo quanto contorno. Eu uso ele pra aplicar aqui, inclusive eu usei pra fazer essa maquiagem, então eu usei ele pra aplicar tanto aqui quanto aqui. Então eu uso ele tanto pra aplicar meu blush, que louca, meu corretivo, quanto pra aplicar e esfumar o meu contorno, tá? E eu prefiro mais ele pra esfumar o contorno do que pra aplicar o contorno. Pra aplicar o contorno eu prefiro um outro, mas mais porque ele é muito grande. Então, se eu aplico o contorno com ele, vai pra tudo que é lado. Esse aqui é o que eu uso pra corretivo. Eu usava o mesmo pincel, mas eu achei que não ficou bom. Aí eu comprei um específico só pra contorno e um pra corretivo, tá? Ele é perfeito. O polimento que ele dá nessa área é perfeito, não tem. Tanto que eu usava um outro pincel pra corretivo, acho que é o LS2 ou o LS3 da Love Beauty, e ele deu um pau. Ele realmente, o nível de polimento dessas cerdas dá um efeito na pele que eu não sei explicar. Fica realmente acabamento profissional. Qualquer textura de corretivo que você esfumar com ele, não só fica mais bonito o corretivo, como vai ter um acabamento mais bonito na pele, sabe? Eu não sei explicar pra vocês em termos técnicos que acabamento é esse, mas dá um acabamento diferente, é outra pegada, parece que é outra maquiagem, sabe? Então eu indico demais, assim. E aí, a gente vai entrar no Kit Pro, que é o kit completão deles. Eu tenho um vídeo onde eu falo pra vocês de pincel por pincel desse kit. Eu não vou falar sobre todos os pincéis desse kit, eu vou falar por cima dos pincéis de pele e por cima dos pincéis de olhos, porque senão esse vídeo vai ficar infinito, tá? São um total de 13 pincéis nesse kit, onde um pincel é pra boca, se eu não me engano, 4 ou 5 pincéis são pra olhos e o resto é pra pele, se eu não me engano é isso. Ou um pouco mais pra olhos, enfim, eu não lembro muito bem a distribuição, mas o que eu posso falar pra vocês, em termos de pele, eu não gosto tanto assim do pincel de base desse kit e vou explicar pra vocês por quê, tá? Porque ele é um pincel que, além de não ter esse polimento todo que esses outros que eu mostrei pra vocês têm, ele é pequeno, ele é um pincel muito pequeno. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vou tentar pegar ele pra vocês verem. Ah, ele aqui, achei. Ó, tá vendo? Ele é pequeno. Imagina você aplicar, esse aqui é o pincel 3, tá? Do Kit Pro. Imagina você aplicar base com esse pincel na cara inteira. Você fica, tipo, ele rende, você consegue, você vai passando, ele vai aumentando. Enfim, mas ele não fica do tamanho desse aqui. Tá vendo a diferença, ó? Pra mim, é uma diferença muito grande. Na hora que você vai aplicar a base, é diferente, tá? Sem contar que ele não tem a mesma tecnologia de polimento que aquele tem. Então, eu acho que a pele fica mais bonita com os pincéis que estão fora do Kit Pro, do que com esse daqui do Kit Pro, tá? Mas, se você é aquela pessoa que não tem pincel quase nenhum pra base ou vai comprar, quer escolher um kit pra chamar de seu, perfeitamente te indico o da Lu, sem sombra de dúvida. Tanto em termos de preço, quanto em termos de qualidade, tá? Hoje, o kit dela custa 205, 215, algo do tipo. Quando eu comprei, ele custava 189. E assim, perfeito, tá? De verdade. Eu indico muito mesmo esse kit, tá? Então, o único senão dos pincéis de pele desse kit aqui é o de base, que eu não curto muito. E um outro pincel que eu não gosto muito desse kit é esse pincel aqui. Que é o pincel que é a mesma proposta do de base, só que pra você aplicar tanto produtos cremosos, tanto no olho quanto corretivo. Não gosto. Não gosto. Eu acho que ele mais tira produto do que aplica, tá? Não sei se eu uso errado, não sei se é na minha pele, não sei, porque eu vejo a Lu usando e super funciona com ela, mas comigo, gente, não funciona, entendeu? Então, vou falar pra vocês de como é comigo, né?
Então, esse pincel do kit eu realmente não gosto, tá? Dos 13 pincéis, esse é o único que eu realmente não gosto. O resto eu amo todos. E aí, a gente entra pro de olhos, assim. O de olhos desse kit, ele é bem curioso. Eu vou pegar pra vocês o que eu considero dos mais diferentes, assim. Deixa eu ver se tem mais algum que eu tô pulando. Eu vou pegar os de olhos todos pra vocês verem. Porque eu acho que vale a pena a gente falar mais rápido que eu conseguir sobre eles. Ó, esses são todos os pincéis do kit de olhos dela, tá? O que eu posso falar? Eu senti muita falta, quando eu comprei esse kit, a única coisa que eu senti falta de verdade nele era de ter um pincel de esfumar maior. Tá vendo que ele não tem? Isso aqui, a Lu chama de pincel lápis. Pra mim, isso aqui é um pincel de esfumar pequeno. E ele é incrível. Você consegue fazer tanto aquele esfumado que dissipa bem a cor ao longo dos olhos, quanto aquele esfumadinho, mais contidinho, mais concentrado. Esse cara aqui é o mais diferente de todos os pincéis que eu tenho de olhos, assim, pra esfumar, e ele é absolutamente incrível, que é o chanfro côncavo. Você consegue fazer uma coisa que só esse pincel te traz, tá? Que é você depositar a sombra certinho no canto externo, então ela fica perfeita, e você consegue, com o que sobra, exatamente nesse corte aqui de cima, que é pra onde a sombra vai, você consegue fazer o mesmo esfumado no côncavo. Então, o que acontece? Aqui você vai ter um pouco de cor e aqui embaixo você vai ter todas essas outras cerdas pra esfumar. Quando você faz esse movimento, o tanto de cor que esse cara dissipa é absurdo, assim. Ele é perfeito pra esfumar o côncavo, tá? Por isso que é chanfro côncavo mesmo, eu acredito, tá? Ele é perfeito realmente pra isso. Ele funciona muito, muito bem. Eu só não uso só ele pra aplicar sombra no côncavo, porque eu gosto de subir muito, e ele não vai me trazer tudo isso aqui. Exceto se eu fizer assim, mas daí ele vai aplicar, a cor vai fazer bagunça, entendeu? Ele funciona bem quando você aplica o excesso de produto, vamos falar assim, de sombra, no canto externo, e o que sobra você traz pro côncavo, e você quer fazer aquela coisa mais contida, aí ele vai funcionar perfeitamente bem, tá? Única falha pra mim que tem nesse kit de olhos é que tem muitos pincéis pra você aplicar sombra. Ah, pera. Tem muitos, ó. Todos esses aqui, tá vendo? Basicamente, ó, todos esses aqui são 4 pincéis só pra você aplicar sombra. É claro que com esse pincel aqui, por exemplo, a Lu chama ele de pincel de esfumar. E você realmente consegue esfumar o côncavo com ele, tá? Mas eu não acho que o esfumado fica tão bonito. Eu ainda prefiro esse cara aqui ou esse cara aqui. Mas aqui a gente tem 4 opções. O que difere? Além do tamanho, que vocês estão conseguindo ver, obviamente, é a densidade do pincel. O que isso quer dizer? A espessura das cerdas. Então, cada pincel tem uma quantidade de cerdas, o que vai significar que quanto mais fino e mais, como eu vou dizer, espesso é esse pincel, espesso que eu digo assim, denso de cerdas, maior concentração de cor vai ter na pálpebra. Então, tipo assim, se eu pegar, vamos supor, o meu pincel mais firme desses aqui, é esse aqui, ó. Ele não é tão grosso, ó, tá vendo? Mas ele é o mais firme deles, ele vai depositar bastante cor, entendeu? E outra coisa legal de falar desse kit é que ele é todo de cerdas naturais, tá? Então, ele tem uma pegada... Cerdas naturais não, perdão, cerdas sintéticas. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Então, o acabamento das sombras com eles é relativamente mais suave do que seria com o outro kit que a gente vai falar agora. Então, esse kit é um kit bem completo. Você consegue ter múltiplos efeitos, tá? Com os pincéis. Porém, ele tem essa questão da parte de pele não ser tão legal assim quanto os pincéis individuais. É claro que ele vai ter um pincel menorzinho assim, ó, que é o que eu uso pra aplicar produtos cremosos ou até o iluminador, que é o 2, tá? Que é o que seria pra blush e afim de contorno, se você quiser. E tem um maiorzinho, que eu tô derrubando todos os pincéis hoje, puta que pariu. E tem o maior, que é pra pó, ó a diferença, tá vendo? E eles são perfeitos. Esses dois aqui pra mim são perfeitos, são dos meus melhores pincéis, tanto que eu basicamente só uso eles. Alterno um pouquinho com os da Mari Sádio, mas basicamente eu só uso, e eu só alterno com os da Mari, na verdade, porque os da Mari ela tem um pra cada coisa. Ela tem, tipo assim, um pra pó, um pra pincel, um pra contorno, um pra blush, entendeu? Um pra iluminador, ela tem pra tudo, então é diferente desse. Esse cara aqui que eu mostrei, esse mais fininho, é pra tudo, tá? Blush, contorno e iluminador, você consegue fazer com ele, certo? E é muito, muito bom, de verdade. Ele dá aquele efeito mais dissipado, uma coisa bem profissional mesmo, não fica tão marcado. Claro que depende do quanto de produto você aplica, da técnica que você usa, enfim, tudo isso, né? Mas de forma geral, ele tem essa característica de deixar tudo mais bonito. É a Lu, né, meu? Os produtos dela são realmente absurdamente maravilhosos, tá? Tanto os produtos quanto o pincel, tudo.
indico a marca de modo geral, mas agora aqui a gente tá falando dos pincéis, porque senão esse vídeo vai ter 30 horas, se eu for falar da marca toda. E por fim, a gente tem o kit Áurea, tá? Que eu tenho 2 kits Áureas aqui e mais alguns pincéis de esfumar. Ó, tá? Eu vou pegar um pincel de cada, porque senão realmente a gente vai ficar aqui falando até, sabe, uma eternidade, porque realmente os produtos da Lu merecem essa, digamos assim, essa falação toda. Pera, deixa eu pegar o outro. Eu peguei o chanfro côncavo, deixa eu ver. Não. Tá. Deixa eu pegar o limpo, né? Deixa eu ver se eu peguei todos agora. 1, 2, 3, 6. Será que eu peguei a mais? Pera aí. Não, tá certo. Muito bem. Vamos falar dos kits, dos pincéis do kit Áurea, tá? É um kit que ele é feito pra você usar a máxima pigmentação dos produtos. Então, as cerdas são cruas, tá? Elas não são cerdas tratadas, vamos dizer assim, são cerdas cruas. O que faz com... A maioria, na verdade, acho que 1 ou 2 pincéis, eu vou ler pra vocês aqui depois, mas eu acho que tem 1 ou 2 pincéis que são cerdas naturais, tá? Mas basicamente, ó, ele é assim, pra que ele serve? Ele é um kit de efeito, tá? Então, ele é um kit pra aquela maquiagem que você quer que tenha mais múltiplos efeitos. Vamos supor, você quer fazer um cut, crease. Esse kit vai te ajudar a ter precisão. Você quer fazer um delineado gráfico. Esse cara vai te ajudar, tanto esse quanto esse, tá? Então, ele é um kit mais pra essa pegada, assim. Eu uso ele pro natural do dia a dia. E ele realmente tem ele pigmenta as cores. Seja de sombra, seja de pigmento, seja de... sobre glitter. De uma maneira diferente, tá? Ele tem essa característica. Glitter nem tanto, mas pigmento e sombra sim, tá? Então ele tem esse pincelzão, que a Lu fala que é pra você varrer, basicamente, toda a maquiagem. Eu gosto muito de usar ele pra iluminador aqui. Eu amo, eu uso ele. Inclusive esse tá limpo e tá guardado porque eu deixo um em uso, porque não cabe, na verdade, todos os pincéis, né? Aí a gente tem o chanfro côncavo na versão de cerdas naturais, tá? Lá as cerdas são tratadas, aqui as cerdas são naturais, certo? Não são sintéticas, tá? São naturais, ó. E ele tem essa mesma proposta que eu falei pra vocês, de depositar uma cor mais intensa. E ele, consequentemente, ele esfuma bem, mas ele não esfuma com a mesma maciez, não dissipa tão bem a cor quanto o chanfro côncavo do Kit Pro, tá? Aí a gente vai ter um pincel de esfumar bem grandão, que funciona muito pra olhos bem grandes, que nem os olhos da Lu. Pros meus olhos funciona, se for pra fazer a cor de fundo, funciona maravilhosamente bem. Se eu quiser concentrar uma cor, sabe, num tamanho, numa parte específica do olho, ele não funciona tão bem assim, porque meu olho é menor, tá? Mas se seu olho for grande que nem o dela, super vai funcionar. Esse cara aqui é de aplicar sombras, ele é sensacional. Esses dois, na verdade. Os dois são pra você aplicar sombra, ela fez em 2 tamanhos assim, exatamente. Tanto pra você escolher a localização do olho que você quer. Exemplo, esse aqui você pode aplicar do centro pra fora, e esse aqui... menorzinho, no canto interno ele vai pegar certinho, ele aplica perfeitamente bem. Ambos, deixa eu ver se ambos são de cerdas naturais, tá? E não tratadas, no caso, certo? O chanfro côncavo natural e o que eu falei da pele também natural, tá? Então, os pincéis são todos de cerdas naturais, eu acho. Deixa eu ver o de me esfumar. Cerdas naturais. Aí, a gente vai ter cerdas, os 3 de cerdas sintéticas, ó. A gente vai ter o pincel lápis, que é um pincel um pouquinho mais grosso, mas ele é sensacional pra aplicar glitter e pigmento. Mais pra glitter do que pra pigmento até. Ele é muito, muito bom, tá? Ele tem um efeito, assim, incrível. E ele aplica muito bem nessa região de baixo, assim. Ele não é muito um pincel lápis, ele é meio duro. Então, assim, pra esfumar, se você usa pincel lápis pra esfumar aqui embaixo, esquece. Com esse pincel, pelo menos pra mim, não funcionou. Porque ele é realmente mais denso do que isso. Então, mas eu gostei em contrapartida dele muito pra aplicar tanto pigmento quanto glitter. Eu achei que funciona bastante, tá? E esse cara é o cara mais diferente dessa coleção, porque ele é o cara de topo reto, tá? E ele vai te trazer o quê? Bastante precisão. Esses 2 pincéis, eles trazem uma precisão absurda. Esse cara aqui, pra delineador, o corte dele é de uma precisão, ó. Vou aproximar bem pra vocês verem. É absurdo, assim. E esse aqui, com esse corte reto, você consegue fazer aquele desenho no côncavo, se você quiser fazer aquele côncavo, tanto o cut, se você quiser cortar com ele essa região, você consegue ter uma precisão bem grande, tá? E eles estão pincéis também mais firmes, eles não são pincéis molengões, assim, esse aqui nem é tão duro, esse aqui é mais, tá? E ele é bem preciso, ó, pode ver que o corte dele, eu vou usar minha pele de fundo, é bem fininho e é bem preciso. São pincéis absurdamente incríveis. Eles deixam também uma tecnologia
É um acabamento profissional na maquiagem. Assim, eu não tenho como descrever, eles são maravilhosos, tá? E por final, de pincéis de olhos, a gente tem também os individuais que ela lançou, que ela não lançou tantas opções assim, tá? Ela lançou acho que 3 ou 2, acho que 2. Foram 2, pelo que eu tô vendo aqui, porque esses eu comprei, não é mesmo? Que são os pincéis de esfumar, em 2 tamanhos diferentes. Vou pegar os sujos pra vocês verem, ó. Então, tem esse que ela chama de rabo de cavalo, que eu até achava que ele ia ser maior, mas ele tem um tamanho bem bom e eu gosto muito que ele praticamente esfuma sozinho, tá? Ele tá todo sujinho assim, mas apesar disso, se eu fizer assim e tirar a corzinha que tiver por cima assim, eu posso pegar qualquer sombra que não influi. A cor que tá aqui não transfere, não mistura, você não vai passar 3, 4 cores de sombra ao mesmo tempo, entendeu? Você vai ser só a sombra que você pegar mesmo, já deu pra entender, né, no caso. E o que muda de um pra outro? É o tamanho só, tá? Então, esse daqui, de esfumar menor, ele vai concentrar cor nos detalhes. Vamos supor, você quer fazer só o Czinho do seu olho. É esse cara aqui. Pra quem tem olho menor, né? Se você tiver olho maior, pode ser que esse aqui funcione. Mas esse aqui é perfeito. E eles esfumam, assim, maravilhosamente bem. Então, eu indico muito, assim, tanto o Kit Áurea quanto esses aqui. Se tivesse que escolher, você compraria o Kit Áurea ou você compraria os pincéis individuais? Eu compraria os individuais, por conta de que eu sou muito apaixonada por pincel de esfumar, assim. E o do Kit Áurea de esfumar é sensacional. Porém, ele esfuma em tudo, então você não consegue concentrar detalhes. Esses aqui, com esse daqui você faz tudo, com esse aqui você faz detalhes, tá? Então, ele realmente é muito maravilhoso, ambos de cerdas naturais. Certo? E basicamente é isso, aí vai depender do que você gosta mais, do que você procura e do que você precisa mesmo, sabe? Vai depender muito da sua opção. Um pincel bem diferente que eu não falei, acabei esquecendo de falar, foi esse aqui que ela lançou especificamente pra cut, eu não usei pra cut ainda, que eu quase não faço cut. Que eu acho que, como eu tenho um olho diferente do outro, eu não acho que fica bom, tá? Esse aqui é de cerdas sintéticas, SS26, mas ele é legal. Eu gostei de aplicar primer com ele e gostei de aplicar corretivo nessa região com ele. Achei que ele aplica muito bem. Não espalhei com ele, tá? Mas eu apliquei e gostei bastante. Não tenho muito o que falar dele, porque foi só pra isso que eu usei mesmo. Basicamente, então, a gente tem, tipo, vários pincéis, cada um com uma proposta diferente. Vamos dizer assim, 3 kits diferentes com propostas diferentes. Vai depender realmente muito do que você procura, tá? Você falasse pra mim, Di, por onde eu começo? Eu vou te sugerir de começar pelos individuais. Por quê? Porque eles trazem o máximo de tecnologia por um preço que não é mínimo, tá? Não é baratinho. São pincéis que eu acho que custam em torno de 40 os de olhos e acho que 60 ou 50 os de pele, então não é barato. Mas eles te trazem máxima qualidade, máximo efeito. Então eu acho que, apesar deles não serem pincéis baratos, e eles não são mesmo, tá? Eu acho eles absurdamente incríveis. Aí, se você já tem, pelo menos vamos pensar, o de base, o de corretivo e contorno que eu falei, e esses de esfumar, aí eu falo pra você, se joga no Pro, porque daí você vai ter o completão mesmo, assim. O Áurea, eu indico muito se você curte fazer essas maquiagens recortadas, essas maquiagens de muito efeito, tá? Se não, eu te digo eu te afirmo, você consegue ter quase que o mesmo efeito pra esfumado e pra aplicação de sombras, tudo isso que a gente tem no Áurea, você consegue ter com todos os pincéis do Kit Pro e esses pincéis individuais que a Lu lançou. A única coisa que não vai ter, que não tem no Kit Pro, tá? É pincel de delinear. Não tem no Kit Pro. Você consegue talvez usar o de boca pra delinear, mas eu nunca testei. Então eu não vou falar pra vocês que funciona porque eu realmente não sei, tá? Mas é o único que não vai ter. Não tem pincel de delinear no Kit Pro. Mas é só esse que fica faltando e aí depende muito, né? Hoje em dia, delineador em caneta tá muito em alta, então tudo vai depender do que você procura num pincel. Então, basicamente, eu falei de todos os pincéis pra vocês, com muitos detalhes, na verdade, temos quase 25 minutos de vídeo, o que significa que eu detalhei bastante mesmo, tá? Mas eu volto a dizer, se você for começar por algum lugar, compra os individuais primeiro, sente a máxima tecnologia deles, compra pelo menos o de base, o de contorno e os de esfumar, e daí você me conta se você gostou ou não, e eu indico assim pra mim, ó, vou até falar, eu tenho o kit da Sigma, eu tenho pincéis da Sigma, eu tenho pincéis da Real Techniques, eu tenho pincéis da Love, eu tenho pincéis da Renaudet, eu tenho pincéis do Boticário, não tenho porque eu nunca me interessei por eles. Eu tenho pincéis Xing, eu tenho pincéis Pausa pra Feminices, com a Maria Margarida, tenho pincéis da Maria Margarida, tenho pincéis da Day Makeup, tenho pincéis da Mariana Saad, hoje eu tenho o kit completo da Mariana Saad,
E se eu fosse falar pra vocês qual marca eu investiria mais e mais em pincéis, seria LF Pro. Eu amo os pincéis da Maria Margarida de olhos, assim. Amo. Acho eles fenomenais. Amo os da Dye Makeup. Amo os da Mariana Saad. Desfumado da Mariana Saad eu não gosto. Eu gosto mais do de pele. Os de pele da Mariana Saad também são perfeitos. Mas se você vai me falar qual marca eu gosto mais e qual marca eu uso mais no meu dia a dia, sem sombra de dúvida é LF Pro. Sem sombra de dúvida. São absolutamente perfeitos. Tudo que eu faço com todas essas marcas, todas elas juntas, eu faço só com os da LF Pro. Então, assim, não pensa duas vezes. Esquece Sigma, esquece essas marcas que são absurdamente caras e vai pra LF Pro que você vai gostar do acabamento e de tudo, porque é perfeito. Tem acabamento profissional, preço absurdamente justo, comparado com Dye Makeup, comparado com Sigma, comparado com até com a Mariana Saad. Os pincéis da Lu são mais baratos, tá? São mais baratos e melhores, realmente. O que todos esses fazem, os da LF Pro fazem a mesma coisa, melhor e mais, sabe? Eles são incrivelmente perfeitos, então não tem como, eu indico assim mesmo, sabe? Se joga, se você comprar e testar, me conta o que você achou. Faço questão, gosto dessa troca que a gente tem, lembrando que é claro que pra mim é assim, pra você pode ser diferente, pra ciclana, fulana pode ser diferente, tá tudo bem, cada um tem o direito de gostar do que quer, de ver o que funciona melhor pra si, não quer dizer que eu tô mentindo e nem que as outras pessoas estão mentindo, só quer dizer que nós temos opiniões diferentes e experiências diferentes com cada produto, certo? Acho que eu falei tudo, acho. Vou deixar o link de compra de todos os pincéis aqui, tá? Um link só, não vou colocar tudo separado, senão vai ficar 700 links aqui, não tem necessidade. Eu vou redirecionar no site da LF Pro Pincéis, tudo vai estar aqui pra vocês, tá bom? E eu realmente espero muito ter ajudado vocês de alguma maneira, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha respondido toda e qualquer dúvida sobre a LF Pro, certo? Se não tiver, se tiver faltado alguma informação que vocês acham, no caso, ou alguma dúvida, enfim, deixa aqui pra mim na descrição do vídeo, nos comentários, certo? E é isso, gente. É isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui. Tchau.